temos uma mãe no céu. Isso mesmo, temos uma mãe no céu. Como podemos afirmar isto? Que absurdo é esse, você pode falar. Mas fique calmo, já vamos explicar. Deus te abençoe. Eu sou Natanael Solis e estamos aqui no canal Universidade do Reino para mais um estudo da Palavra de Deus. Muito bem, em Gálatas capítulo 4, versículo 26, Paulo declara isso de uma forma objetiva, categórica, de que a Nova Jerusalém é mãe de todos. Anote aí, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 26 diz assim: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Eu sei que você deve estar estranhando, mas essa afirmação, de uma forma alegórica, que Paulo está trazendo a apresentação de duas mulheres. Elas são a esposa de Abraão, que é a própria Sara, a qual gerou a Isaac, filho da promessa. Só que antes, como não chegava o Isaac, Abraão teve relações com Agar e teve um filho segundo a carne, não segundo a promessa, que foi Ismael. Então temos duas gerações, a ismaelita segundo a carne, diz o contexto ali de Gálatas capítulo 4, e temos a geração espiritual da promessa, que seria a própria geração de Isaac. Daí vem a geração Isaac, Jacó, que é Israel, aí vem as 12 tribos, vem a tribo de Judá, que é Judá, onde vem e nasce o Salvador. Então, queridos, há uma alegoria aqui, e está sendo tratado o assunto por Paulo sobre a questão lei e graça. Os Gálatas estão tendo um problema seríssimo, voltando a judaizar novamente os fiéis. E Paulo chama, de uma forma até atrevida, de insensatos Gálatas. Começastes de uma forma muito linda espiritual e agora estáis voltando à carne. Ele está dizendo, vocês agora estão sujeitos à gratuidade do Senhor em Cristo Jesus. E ele faz uma alegoria, uma comparação, dizendo que a referência dessa Jerusalém terrena é como Agar. Você pode ler, o capítulo 4 diz que Agar representa a Jerusalém terrena, ou vice-versa, a Jerusalém terrena é Agar, é segundo os homens, segundo a carne, segundo a lei. Agora, a Jerusalém celestial, ela é a nossa mãe, ela representa a geração espiritual e nós somos descendência espiritual, descendentes dessa promessa em Isaac, logicamente através de Cristo, e nós vamos herdar essa promessa em nome de Jesus. Somos essa descendência espiritual em Cristo Jesus. Muito bem, não vou tratar desse assunto, mas eu quero tratar o assunto seguinte: há muitas alegorias. Você sabe que uma alegoria, uma figura de linguagem, muito bem, você deve estudar com a gente na Universidade do Reino e aprender matérias preciosas que vão te ajudar a interpretar a palavra do Senhor. Aqui neste caso, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a qual não é terrena, não é segundo a carne, Paulo explica muito bem isso em Gálatas capítulo 4, e essa é a nossa expectativa de um dia estarmos eternamente com o Senhor numa dimensão celestial. O próprio João, em Apocalipse capítulo 21, diz que o anjo levou e lhe mostrou a noiva do Cordeiro, mais uma alegoria, noiva ou mulher. Outra versão diz esposa do Cordeiro, olha o termo que ele usa, a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, a qual descia do céu. Então, essa Nova Jerusalém tem uma dimensão espiritual e está nos céus, é uma dimensão sobrenatural, mas João a descreve de uma forma até um tanto física e parece até literal. A pergunta é, meu Deus, quando é literal, quando é figurativo? Figuras de linguagem, você vai ver muito isso. Figuras de linguagem. Você aprende isso em português. Quando você estuda português, figuras de linguagem. Isso acontece muito na palavra de Deus. Metonímias, hipérboles, prosopopeias, enfim, metáforas, onde você não poderá interpretar literalmente. Certa feita, Jesus falou assim: se tua mão ou teu olho é motivo de pecar, e outras partes do corpo são motivos de pecar, arranca, extirpa, arranca o teu olho
Será que ele estava falando literalmente? Meu Deus, eu sempre brinco que se fosse para cumprirmos literalmente esse mandato de Jesus, só estaríamos mutilados, seríamos um toco de gente sem pernas, sem mãos, sem olhos, sem nada. Então, queridos, vamos ter que ter cuidado para interpretar. A questão agora é o seguinte: de fato, essa Jerusalém celestial, como ela é apresentada, ou a vida celestial. Nós temos aqui uma apresentação já, de uma forma alegórica, Paulo dizendo que ela é mãe. João, em Apocalipse 21, apresenta como esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Inclusive, João faz apresentações dela e dá características dessa cidade de uma forma espantosa. E quando criança, minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, e eu lia características da Nova Jerusalém, e eu ficava estarrecido, porque na minha infância queria compreender, ou podia compreender as Escrituras, às vezes, de uma forma somente literal. Sim, o princípio vai ser ler como base essa premissa. Ler literalmente a palavra é o primeiro, é a base, é o primordial para iniciar. Mas teremos que descobrir e discernir quando é algo literal, ao pé da letra, ou quando é algo figurativo, metafórico. Então, vamos lá, vamos investigar um pouquinho sobre essa cidade, a qual é apresentada como mãe. Aqui Paulo já está dizendo, a Nova Jerusalém é mãe de todos. Então eu posso dizer, posso levantar até um sofisma, temos uma mãe no céu, que é a Nova Jerusalém. Concorda comigo? Muito bem, temos que tomar muito cuidado com certas afirmações, mas aqui Paulo está alegorizando e dizendo que temos uma mãe, e essa mãe é a Nova Jerusalém, a qual João apresenta descendo do céu. Como é essa mãe, hein? Você pode ler em Apocalipse 21, abra comigo, vou ler alguns versículos somente, e diz aqui em Apocalipse 21, e diz no versículo 10, anote aí o versículo 10, e levou-me Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que é de Deus e descia do céu. Ele viu numa dimensão espiritual, diz, levou-me Espírito. Então não é uma dimensão física, é uma dimensão espiritual. Só que aí começa um relatório, você pode ver no capítulo 21, um relatório das características dessa cidade. Eu vou ler somente alguns versículos. Veja agora o 21. Olha o que diz, uma das características. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Olha só, dizem outros versículos acima, o 19, o 20, diz que o seu muro tem pedras preciosas, o muro é de jaspe, você vai ver diamante, berilo, enfim, tanta coisa preciosa. Eu pergunto, será que tudo isso é literal? Alguém já me perguntou, o ouro do céu é literal? Todas essas visões e dimensões que João viu, apocalípticas, naquela revelação, se referiam a, de fato, um lugar específico que é dimensionado fisicamente. Minha resposta, você não precisa concordar comigo, é não. Se é uma dimensão espiritual, se é levado no espírito, a dimensão espiritual, ela não é medida, ela não é mensurada, ela não é um lugar. Toda essa linguagem é metafórica, é simbólica. A tipologia, na Bíblia você vai encontrar tipologia, tipos, você vai encontrar simbologia, alegorias, como nós vimos, alegorias, né? Nós vamos encontrar profecias, nós vamos encontrar símbolos, imagens, coisas que querem nos dizer e nos traduzir coisas celestiais. O próprio Jesus falou assim, se eu vos falo com coisas terrenas e não entendeis, o que será se eu revelar as coisas celestiais? Então há coisas que são inefáveis. Eu gosto do apóstolo Paulo, eu já vou falar sobre ele, falando do céu, quando ele diz que viu coisas que olho nunca viu.
E nunca desceu ao coração do homem. Já vou mostrar esse versículo. Mas, em primeiro lugar, quero provar como de fato esse ouro, esses diamantes, essas pérolas, esse jaspe, tudo que você pode ver, até as medidas da cidade, são simplesmente uma simbologia. São uma simbologia. Diz que há até alicerce, base, tem 12 bases, enfim, tudo isso é simbólico, gente, porque ela se move no céu, está numa dimensão celestial. Então, queridos, eu creio que é algo que não pode ser descrito, mas foi traduzido para nós, para entendermos. Nós vamos encontrar muito isso na Bíblia, trazer a essência do celestial para a nossa linguagem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus é espírito. Como entender essa essência espiritual sobrenatural da onipotência, onisciência, onipresença de Deus? Não há como explicar. Muita gente diz, quero estudar teologia porque quero estudar Deus. Meu Deus, como se Deus pudesse ser estudado. Parece que querem colocar Deus e colocá-lo num laboratório para ser estudado. Querido, você nunca poderá estudar Deus. Não, você pode esquadrinhar a palavra. Por quê? Porque na palavra traz a revelação, e através da revelação, da exegese da palavra profética, você terá uma noção profética, ou terá a revelação de Deus para a sua vida, para compreender espiritualmente o que nos aguarda. Agora, a Bíblia não é um livro, a palavra de Deus não é um livro comum, não, Senhor. A palavra de Deus, ela deve ser discernida espiritualmente. Tá bom? Então nós precisamos ter muito cuidado em ler a palavra como se fosse qualquer coisa, não uma literatura qualquer. Nós precisamos ter zelo e entender que as Sagradas Escrituras, que esse é o termo melhor que podemos dar, Sagradas Escrituras, contém uma essência sobrenatural, reveladora e profética, e essa vai falar ao seu coração. Tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos que Deus é Espírito, que Deus é Espírito, que Deus é Espírito. Por que a Bíblia diz que Ele tem mão? Por que a Bíblia diz que Ele tem pé? Diz que a terra é estrado dos seus pés. Agora a pergunta é, se Deus tem pés, quanto Ele calça? De que tamanho é o pé de Deus? Então está vendo como não podemos trazer e conjecturar ou deduzir coisas celestiais e fixá-las em caixotes humanos? Não podemos. Ou seja, a linguagem simbólica, figurativa, principalmente o antropopatismo, o antropomorfismo, essas duas palavras. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Morfismo e antropopatismo. Que palavras são essas, meu Deus do céu? Antropomorfismo, antropopatismo, são duas palavras, ou você, através desses viés, você vai entender de como, através da palavra, figuras humanas são dadas a Deus, pelo próprio Deus, logicamente, pela inspiração, para que o entendamos. Nós somos imagem e semelhança dele. Agora, quando Deus se fala, que Deus tem mão, é porque está dizendo que ele age, que ele atua, porém ele é espírito. Ele é espírito. Então, toda a dimensão que vemos de mão, de pé, o olho do Senhor, não se limita a espaço físico, a um corpo físico, porque isso jamais poderia acontecer, porque a dimensão celestial, ela é espiritual e sobrenatural. E se espiritual não é físico, tudo que é físico é mensurável, tem tamanho, tem medida, é matéria, enfim, tem gente que continua acreditando que o ouro literalmente está nas ruas lá da Nova Jerusalém. Por que eu digo que não pode ter ouro de fato? É algo simbólico. Primeiro, porque o próprio Pedro, abra a sua Bíblia em 1 Pedro 1,18. Aí você vai ter que anotar, anote aí, 1 Pedro 1,18. Por quê? Porque o próprio Pedro está dizendo de que o ouro é algo corruptível. 1 Pedro 1,18. O que diz? Diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, com coisas corruptíveis como ouro e prata. Espera aí, vamos recapitular. Vou ler aqui direitinho. Olha, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Então, olha o que Pedro está falando pela inspiração do Espírito. Ouro, vou anotar aqui, anota aqui, Aline. Ouro igual a coisa corruptível.
Então não foi com ouro nem com prata, coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados dessa maneira vã de viver que recebemos por herança dos nossos pais. Então não foi com ouro nem com prata, coisas corruptíveis. Então aqui o ouro está sendo apresentado como algo corruptível, algo que passa. Lembra quando Simão quis comprar com dinheiro o dom de Deus e o apóstolo lhe diz com autoridade: pereça você e o teu dinheiro pereça. Você está querendo comprar com coisas corruptíveis as coisas celestiais? Então, querido, coisas corruptíveis não vão herdar o reino dos céus. É lógico, o mais majestoso na época era falar de ouro. O brilho que ele disse é como ouro, e a inspiração veio e escreveu ouro. Enfim, então nós temos aí uma simbologia de algo glorioso que não se pode explicar. Tá certo? Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50 fala algo muito interessante sobre a questão do que é corruptível e daquilo que não pode herdar o reino de Deus. Coisas corruptíveis não podem herdar o reino de Deus. Diz que aquilo que é corruptível não pode entrar na dimensão sobrenatural, mas um dia aquilo que é corruptível se revestir daquilo que é incorruptibilidade. Aí sim nós herdaremos o reino da glória. 1 Coríntios 15, 50. Me ajude aí, por favor, anote. Diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ele está dizendo, tudo que é terreno é corruptível. Carne, sangue, matéria, isso é corruptível. Você concorda com isso? Diz no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, há uma transformação para aquilo que é corruptível, herdar o incorruptível, nós vamos ter que ser transformados. Tá bom? Olha o que diz o 54, anote aí o 54 também diz. E quando isto que é corruptível, tudo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte, a tua vitória. Então temos aí um perfil de algo corruptível, algo que é terreno, ouro, prata, são coisas terrenas, coisas que perecem, acabam e terminam nessa terra. E Pedro diz claramente, em 1 Pedro 1,8, está dizendo que não foi com ouro, 1,18, perdão, não foi com ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas foi com algo sobrenatural, que foi o sangue de Cristo. Então, querido, lá no céu não tem coisas corruptíveis, não tem dimensão humana, não tem ação e limitação numa dimensão terrena, é algo celestial. Antropomorfismo e antropopatismo sempre vai dar a ideia de que Deus se move, Deus tem mão, Deus pisca os olhos, Deus pisa, simplesmente linguagem para entendermos o que Deus está fazendo. Eu sempre pergunto algo para os que costumam dizer que Deus está no céu. Deus está no céu? Todo mundo diz sim, Deus está no céu. Essa linguagem sempre aparece na Bíblia e é alegórica também, é simbólica. Deus está no céu. Agora, a segunda pergunta que eu faço, existe algo maior do que Deus? Todo mundo, não. Deus é o maior do que tudo, Ele é a essência sobrenatural, maior do que tudo. Agora me diga uma coisa, por favor. Se eu estou nessa sala agora, a sala é maior do que eu, concorda comigo? A sala é maior do que eu. Eu estou gravando aqui, eu estou nessa sala, a sala é maior do que eu. Então, se Deus está no céu, o céu é maior do que Deus. Então, isso é linguagem figurativa para entendermos a dimensão de que Ele é o que está governando tudo. Porém, não existe nada maior do que Deus. Deus é Espírito, Deus transcende. Agora, eu me atrevo a dizer de que a glória dos céus e tudo está em Deus. Então, ao invés de falar Deus está no céu, eu me atrevo a dizer que os céus estão em Deus, porque nada há maior do que Deus.
Nada há maior do que Deus. E Ele envolve tudo. E tudo está nele. Então, antes de falarmos, eu vou para o céu e Deus está me aguardando lá, ou Jesus está me aguardando lá, eu digo não. O céu está em Deus, está em Jesus. E Ele envolve tudo, porque não há algo maior do que a própria essência do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, olha o que diz a palavra em Colossenses. Aqui nós vamos ver algo terrível quando o apóstolo Paulo está dizendo de que tudo está envolvido por Ele. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Procure aí, Colossenses capítulo 1. Olha o que diz o versículo 16. Porque nele quem? Está falando do próprio Cristo. Cristo é a revelação, a imagem do próprio Deus revelada para nós. O Pai e o Filho são um. O Espírito são um. A essência de um Deus triuno, porém, é um só Deus em essência. Isso que muita gente não entende também em relação à Trindade. Pensa que o Papai, o Filho, e estão todos separados. Não, isso é espiritual. Isso é espiritual. A pessoalidade do Pai, a pessoalidade do Filho e a pessoalidade do Espírito. 3 pessoas numa só essência. Isso que tem gente que nunca vai entender. Uma só essência. E essa essência é espiritual. Espiritual, quando aparece o trono e se assentou à destra do Pai, é linguagem antropopática, antropomórfica, para entendermos, meu Deus do céu, se Deus tem um trono, que tamanho é esse trono, meu Deus, quantos quilômetros é? Então nós temos que compreender que Deus é tudo, Deus é a essência sobrenatural de uma pessoa espiritual, é essência espiritual. Jesus falou para a samaritana em João 4, Deus é espírito, acabou. E é necessário que quem vai adorá-lo o adore em espírito e em verdade. Então, entenda um pouco mais do sobrenatural por revelação espiritual. Olha o que diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra. Como assim? Tudo que existe foi criado nele. Nele não há nada, tanto no céu como na terra, o universo, tudo que existe, até o mais último átomo do seu corpo, foi criado nele, diz. Visíveis e invisíveis. Então estamos falando de um mundo físico, está nele, e um mundo espiritual invisível está nele. Sejam tronos, olha só, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha o que diz o 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meu Deus do céu, a revelação do Deus Pai é Cristo Jesus, a imagem do Deus glorioso. E essa revelação foi dada a nós, então, a essência desse Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, transcende, está acima de tudo. Quem pode dizer até onde vai Deus? Deus não tem limite, é eterno. Deus é eterno. Qual é a limitação temporal, física de Deus? Isso não existe. Deus vai infinitamente, você nunca vai entender quem de fato é. Você tem a revelação da pessoalidade de Deus pela salvação em Cristo Jesus, e a revelação que te salva e te levará para cima. O que em parte conhecemos, diz Paulo, o que em parte conhecemos, isso nós vamos ensinar. Agora quero que você entenda de que essa dimensão é muito mais profunda do que essa revelação alegórica, simbólica e ao mesmo tempo antropopática, antropomórfica apresentada nas Sagradas Escrituras. Isso é precioso, mas é uma linguagem, como diz minha filhinha de 8 anos, pai, é tipo um por exemplo. Ela sempre diz, é um por exemplo. Um por exemplo é, ela sabe que estou me referindo a algo simbólico. É um por exemplo, pai. É isso que Deus usou aqui na palavra. Um por exemplo para que nós humanos entendamos alguma coisa. Mas eu sou fã do Rabino Shaul, que é Paulo, quando ele diz, um homem subiu ao terceiro céu.
e viu coisas inefáveis. Vamos começar por 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. O que diz? 1 Coríntios capítulo 2, depois vamos para 2 Coríntios. Capítulo 2 de 1 Coríntios diz, versículo 9 diz: mas como está escrito, olha o que o Rabino Shaul está falando. Mas como está escrito, as coisas que olho nunca viu. Coisas que olho nunca viu. Agora me diga uma coisa, você já viu ouro? Eu estou vendo aqui, uma aliança de ouro. Graças a Deus tem uma aliança de ouro. Símbolo da minha aliança com a minha esposa. Estou vendo ouro. Então Paulo está dizendo, no céu tem coisas que olho nunca viu. Isso é a realidade, coisas que olho nunca viu. Eu não vou ver ouro físico no céu. É algo simbólico, é algo transcendental, é algo muito maior. Porque tem gente que pensa que tem uma mansãozinha, uma casinha no céu e lá vai morar e vai ter o seu fogãozinho lá no céu. Estou sendo irônico, gente. Tem gente que está pintando o céu como um quadrinho para criança. Não, queridos, é muito mais do que isso. Olha só, coisas que olho nunca viu e ouvido nunca ouviu e não subiu ao coração do homem, coisas que nunca se passou pela sua imaginação. Eu ensino que o coração é subconsciência, mente é consciência, nem passou pela tua cabeça, nem passou pela tua subconsciência, aquilo que ele preparou, as coisas que ele preparou àqueles que o amam, é algo que não pode ter descrição, é algo que olho nunca viu, e ouviu coisas que olhos nunca ouviram, é o que Deus está preparando. Paulo era perito em falar de coisas celestiais, porque ele mesmo declara, e ainda declara meio com cuidado, para não se exaltar, e ele está com muita graça falando em 2 Coríntios 12, abre aí, 2 Coríntios 12, você já leu essas passagens, capítulo 12, versículo 2 diz assim, conheço um homem, ele começa até... mas era ele que foi arrebatado. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus somente sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sempre ensino que a posição de terceiro céu é de Auranos, Mesoranos e Eporanos, as dimensões de céu que nós temos. Vou escrever aqui, Auranos, Mesoranos e Eporanos, Eporanus ou Eporanos, tanto faz, tá bom? Auranos, Mesoranos e Eporanos. O Eporanos é o céu de glória, Mesorano, meso é meio, e Auranos, céu cósmico que você vê aqui das aves. Então, temos 3 céus. Paulo foi ao terceiro céu, seria Eporanos. Anote aí se você está anotando. Eporanos. Então, Paulo diz, um homem foi arrebatado. Depois ele acaba revelando que era ele mesmo ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Não sei como foi, diz Paulo. Ele não sabe nem descrever. Somente Deus o sabe. Foi arrebatado, no 4, versículo 4 diz, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras palavras inefáveis. Ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele ouviu coisas inefáveis. Essa palavra em grego é anekdiegetos, é coisa assim fora do, assim não tem lógica. Vou anotar aqui em cima. Anekdiegetos, inefável, meu Deus, inefável, algo que não tem descrição. Anekdiegetos é inefável no grego, algo que não tem descrição. Pronto, essa é a minha palavra. No céu tem coisas inefáveis. Para João foi revelado como ruas de ouro, para que entendesse a nobreza, a glória. Eu sempre digo que ouro simboliza deidade, coisa celestial, coisa gloriosa, coisa sobrenatural. E nós vemos aí portas, vemos dimensões que muita gente engole isso. E ainda tem gente que eu já vi dizendo que essa cidade vai descer e vai se instalar no Monte Sião. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Deus tem nos dado coisas celestiais e soberanas que nós não podemos banalizar em nome de Jesus. Nós temos que acreditar
que o céu é um lugar de glória sobrenatural. Agora a pergunta é a seguinte, preste atenção. Se isso aqui, ouro, pérolas, aqui diz que tem pérolas, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 21, diz que há 12 portas e as portas são pérolas. Então, vamos andar nessa linha de pensamento literal ao pé da letra? Então preste atenção. Se aqui no versículo 21 diz que cada porta é uma pérola, e tem a dimensão do muro que é enorme, é quadrangular, tudo com medida, você pode ler isso em Apocalipse capítulo 21. Se cada porta é uma pérola, agora ele pergunta, literalmente uma pérola? Então, da onde literalmente sai uma pérola? Não é de uma ostra? Não é de uma ostra? Não é isso? Então me diga, se é literalmente, são pedras, se literalmente é ouro, se literalmente, volto à pérola, saiu de uma ostra então. De que tamanho são as ostras no céu? Então tem ostra no céu. Parece que estou brincando, mas é uma grande realidade. Se as portas são pérolas, e diz que cada porta é uma pérola gigante, enorme, uma pérola é minúscula. Agora, se uma porta, como ela atua essa esfera de uma pérola gigante, que é uma porta, são 12 portas. Então, literalmente, se são pérolas, tiveram que sair literalmente de ostra. Então, queridos, nós não podemos interpretar humanamente a palavra do Senhor, nem numa linguagem física dimensionada pelo conceito racional humano, mas por uma revelação santa e gloriosa. Eu quero lhe convidar a estudar com a gente e que você possa estar crescendo nesse conhecimento. Nada sabemos, nada temos. Temos a graça de conhecer e entender pela revelação da palavra do Senhor, mas nós nada sabemos, nada temos, somente pela santa misericórdia sabemos que existe uma Jerusalém celestial, existe uma cidade santa, existe uma dimensão que não se pode explicar. Paulo diz, ela é a nossa mãe, é mãe de todos. João apresenta como a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha só, João apresenta com dimensões humanas e com ruas e ouros, até portas de pérola. Só vou lhe falar uma coisa, um dia você e eu estaremos lá e saberemos a dimensão, mas isso que é corruptível tem que ser transformado naquilo que é incorruptível, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se não nos conhecemos aqui na terra, nos encontraremos lá na glória, em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.